Olá, pessoal, eu sou a professora Aline. Sejam muito bem-vindos à nossa aula remota de ciências. E o conteúdo da aula de hoje é Introdução ao estudo dos tecidos, tecido epitelial e tecido muscular. Antes de iniciarmos a compreensão dos tecidos, nós precisamos entender como o organismo ele é formado. Então, esses tecidos biológicos, eles fazem parte da composição de um ser vivo. Então, por isso, nós precisamos entender como esse ser vivo é formado, para assim compreender como os tecidos do corpo de um ser vivo serão formados. No caso da aula de hoje, nós trataremos especificamente dos seres humanos. Então, para que ocorra a formação do organismo, de um organismo humano, é necessário haver o encontro do gameta masculino, que é o espermatozoide, com o gameta feminino, que é o óvulo. O encontro de um espermatozoide com um óvulo é chamado de fecundação. Nesse momento, após a fecundação, ocorrerá a formação de uma única célula chamada de célula-ovo ou zigoto. Isso significa, então, que todos nós um dia fomos uma única célula proveniente da fecundação do espermatozoide do nosso pai com o óvulo da nossa mãe. Essa única célula, ela poderá, então, passar por um processo de divisão. Isso significa que ela irá se dividir formando 2 células, 4 células, 8 células, até formar 16 células e assim sucessivamente. Ao longo dos tempos da formação de um ser vivo, aquela única célula ela passará por sucessivas divisões até ocorrer, então, a formação do nosso organismo inteiro e aqui, nesse momento, a formação também dos nossos tecidos durante essas divisões de células. Então, durante a formação de um ser vivo, como eu falei, a única célula, que é a célula-ovo, ela irá se dividir em várias células. Essas células, elas irão, então, se tornar diferentes umas das outras. Significa que essas células vão se diferenciando, formando células com funções específicas, ou células com tipos celulares específicos. Então, nesse momento, ocorrerá a formação das células nervosas, células sanguíneas, células armazenadoras de gorduras, células que formarão estruturas formando órgãos. Então, a partir de uma única célula que se divide, e em seguida, essas células que foram divididas se diferenciarão uma das outras, com funções, então, diferentes umas das outras. Então, de que os tecidos eles são formados? Os nossos tecidos biológicos, eles são formados por células e podem também apresentar entre as células uma substância chamada de substância intercelular. Esse termo inter quer dizer entre e celular vem de células. Então, a substância intercelular é uma substância que é encontrada entre as células do tecido, certo? Então, repetindo, os tecidos eles são formados por células e por uma substância intercelular, que é uma substância que está entre as células. Como surgem os tecidos? Os tecidos eles irão surgir durante a formação de um organismo a partir do momento em que um grupo de células executam funções específicas, ou seja, executam funções iguais. No caso, por exemplo, as células que se dividiram e que começam a realizar a capacidade, a função de contração, isto é, que conseguem encurtar de tamanho, todas as células que realizam essa função, que têm essa capacidade de contração, de encurtar de tamanho, elas vão se juntar, formando então o tecido muscular. E o tecido muscular, ele é responsável pelo movimento do corpo, graças à contração dessas células, certo? De outra forma, células que têm células do sangue irão se juntar, formando então o tecido sanguíneo. Células da pele irão se juntar, formando o tecido que forma a pele. E assim sucessivamente. As células que realizam a mesma função, elas se juntarão, formando um tecido. Dessa forma, os tecidos surgem, a partir de células que realizam a mesma função. Existem alguns tipos de tecidos formando o organismo humano.
O primeiro tecido, eu vou chamar de tecido epitelial, que é o primeiro tecido, no caso, o primeiro tecido a ser estudado na aula de hoje. Em seguida, nós vamos estudar o tecido muscular. Nas próximas aulas, nós falaremos sobre o tecido conjuntivo e o tecido nervoso. Então, existem 4 tipos de tecido formando o organismo humano. O tecido epitelial, o tecido muscular, o tecido conjuntivo e o tecido nervoso. Vamos compreender qual é a função do tecido epitelial. O tecido epitelial, ele é um tecido responsável pelo revestimento de substâncias internas e externas. Ele é um tecido caracterizado por células bem unidas. Percebam que na imagem é possível notar que essas células estão bem unidas umas às outras. E também é um tecido que apresenta pouca substância intercelular. Isso significa que entre as células existe muito pouca substância entre elas, certo? Um exemplo de tecido epitelial é o tecido que forma a primeira camada da pele, chamada de epiderme. Então, nós podemos encontrar o tecido epitelial formando a primeira camada da pele, chamada de epiderme. Além disso, é possível encontrar o tecido epitelial formando também estruturas como a do sistema digestório, do sistema respiratório ou do sistema urinário. Então, o tecido epitelial ele faz revestimento de superfícies internas, como, por exemplo, o sistema digestório, e de superfícies externas, como a epiderme, que é a nossa primeira camada de pele. Agora, vamos compreender o tecido muscular. O tecido muscular, ele tem a função de realizar o movimento do corpo. Ele apresenta células, como eu falei anteriormente, que têm a capacidade de se contrair, ou seja, de encurtar de tamanho. Ao encurtar o seu tamanho, essas células elas conseguem realizar movimentos. Então, o tecido muscular, ele tem células com capacidade de contração e assim ele tem a função de movimento. Existem 3 tipos de tecido muscular e que nós precisamos compreender na aula de hoje. O primeiro tecido muscular a ser entendido é o tecido muscular chamado de estriado esquelético. O tecido muscular estriado esquelético, ele é um tecido que ele é caracterizado por estar preso aos ossos, ou seja, ele é um tecido muscular que é encontrado preso ao nosso esqueleto. Esse tecido muscular estriado esquelético, ele é um tecido que tem contração voluntária, o que significa que os movimentos realizados por esse tipo de tecido muscular, eles são movimentos que dependem da nossa vontade, ou seja, do nosso comando. Por exemplo, caminhar depende do seu comando, depende da sua vontade de querer caminhar. Por isso que ele tem contração voluntária. Caminhar, levantar os braços, pular, todos esses movimentos que são realizados de acordo com o nosso comando, eles têm contração voluntária e são realizados pelo tecido muscular estriado esquelético. Outra coisa interessante é que vocês irão notar que o tecido muscular estriado esquelético, ele além de estar preso ao nosso esqueleto, ele é formado por células que apresentam estrias. Por isso esse nome estriado. Então aqui vocês conseguem notar, observar um desenho dessas células do tecido muscular estriado esquelético. Observem que essas células elas têm faixas, estrias. Então, por isso que esse tecido recebe esse nome de estriado. Aqui nós temos uma imagem, um desenho, né, ilustrativo dessas células, e aqui ao lado nós podemos observar uma imagem real, obtida de microscopia, da observação, então, dessas células de tecido muscular estriado esquelético. Outro tipo de tecido muscular é o tecido muscular estriado cardíaco. O tecido muscular estriado cardíaco, ele é um tecido muscular que é encontrado num órgão que é o coração. Por isso que ele tem o nome de cardíaco. Ele é um tecido que ele tem contração involuntária. Quer dizer que ele irá realizar o seu movimento independente do seu comando, da sua vontade. Por esse motivo que seu coração, ele bate durante toda a sua vida, independente de você desejar ou não que ele bata.
independente do seu comando. Então, você não fica pensando, bata coração para o seu coração estar batendo. Ele bate independente da sua vontade, certo? Então, ele é um tecido com contração involuntária. Além disso, ele também receberá o nome de estriado, porque as células que formam um tecido muscular cardíaco são células que apresentam também estrias. Aqui vocês conseguem observar o desenho e ao lado, como anteriormente, uma microscopia do tecido muscular estriado cardíaco. O terceiro tipo de tecido muscular é o tecido muscular não estriado ou liso. Ele é um tecido muscular que é encontrado em órgãos ocos, como, por exemplo, os órgãos que compõem o sistema digestório, por onde o nosso alimento passa. Ele recebe esse nome de não estriado ou liso justamente porque ele não apresenta estrias nas suas células. Então, elas são células que não têm estrias, por isso que ele é chamado de não estriado ou liso. Aqui vocês conseguem observar o desenho e ao lado a microscopia desse músculo não estriado ou liso. Além disso, esse tecido muscular não estriado ou liso, ele tem contração também involuntária, assim como o coração. Então, ele realiza os seus movimentos independente da sua vontade. Quando você realiza a mastigação e engole o alimento ele é transportado ao longo do seu sistema digestório por movimentos desse tecido muscular não estriado ou liso. E isso acontece independente de você comandar esses movimentos. Então, independe da sua vontade de que o alimento realize, então, esse caminho. Com isso, nós terminamos a aula de hoje e peço que vocês façam a leitura do material, do material de informação complementar que está no plano de estudo enviado para vocês. Respondam a atividade de forma online, enviando dentro do prazo e entrem em contato comigo em caso de dúvida sobre as questões. Um grande abraço e até a próxima aula.